Nós estamos numa conferência de avivamento. Eu quero trazer uma palavra simples, porém direta, com esse tema. O avivamento, ele começa com arrependimento. O texto que nós lemos, ele vai falar isso. Antes do Messias ser revelado, Deus, ele enviaria um mensageiro que iria preparar o caminho do Senhor. Seria a voz do que clama no deserto. E João, ou melhor, Isaías, de anos atrás, ele profetiza sobre isso. E nessa profecia, ele estava se referindo ao que nós fomos ver, e a Bíblia nos mostra, se referindo a João Batista. Pois João Batista foi fielmente o cumprimento dessa promessa, dessa profecia. João, ele era primo de Jesus, ele era 6 meses mais velho que Jesus, e a conexão de João e de Jesus, ela era desde o ventre, porque a Bíblia diz em Lucas, que Maria, quando foi visitar Isabel, João Batista ainda no ventre, se agitou de tanta alegria, e Isabel foi na hora cheia do Espírito Santo. Então João, ele vai começar, ele cresce obviamente, e ele vai começar a batizar agora, e ele vai começar a pregar, e a mensagem central de João Batista, aquela mensagem que preparava o caminho para Cristo, era: arrependei-vos, pois lhe é chegado o reino dos céus. A mensagem de João era arrependimento. Ele pregava sobre isso, ele batizava para arrependimento, e ele confrontava a todos a se arrepender. Tanto que quando os fariseus e os saduceus foram até onde João estava pregando, batizando, foram até o culto que João estava pregando, quando eles chegaram, João disse: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem arrependimento. Aí ele vai dizer que o machado já estava posto à raiz. Eu estou construindo algo aqui. O machado estava posto à raiz, e todo aquele que não desse bom fruto, seria cortado e lançado no fogo. Aí há uma pergunta: qual bom fruto é esse? O fruto está no singular, e esse fruto aqui é fruto de arrependimento. Quem não der fruto de arrependimento, é o que João está dizendo, será cortado e lançado no fogo. Então a mensagem de João é a base da mensagem do reino de Deus, porque Jesus, ele pregou a mesma mensagem. Qual? Arrependei-vos, pois lhe é chegado o reino dos céus. Os apóstolos pregaram a mesma mensagem, principalmente no início da igreja. Qual? Arrependei-vos. Em toda a história da igreja e dos avivamentos que já ocorreram, todos eles são marcados por algo chamado arrependimento. Todos eles são marcados, ou foram marcados, por um movimento de arrependimento e salvação. Porque o arrependimento é talvez a principal resposta que um avivamento traz. Qual? Vidas arrependidas dos seus pecados, prostradas aos pés do Senhor e sendo salvos pela graça de Deus. E é a partir dessa entrega e desse mover de salvação e arrependimento, que a partir disso as ruas, os bairros, a cidade, o estado e o país vai sendo influenciado de forma direta através desse mover de Deus. Por isso o avivamento, ao contrário do que muitos pensam, vai muito além do que uma igreja cheia, irmãos. O avivamento, ele vai muito além de um culto abençoado.
O avivamento, ele vai muito além do que uma estrutura bem feita. Isso tudo é maravilhoso, mas um avivamento genuíno, ele muda uma cidade, ele transforma um país, e ele influencia a vida, a sociedade como um todo. Você não está entendendo? O avivamento, ele é uma bomba de Deus na terra, que alcança tudo e todos. O avivamento é algo poderoso. E eu quero trazer um exemplo prático para você. A Inglaterra no século XVIII é um dos avivamentos mais conhecidos. Porque a Inglaterra, na metade do século XVIII, ela caracterizava-se pela impiedade, pela imoralidade, pela corrupção. As trevas espirituais assolavam todas as camadas sociais daquele país. Eu estou falando de caos. Aí a gente vai ver que a terra de muitos reformadores, muitos puritanos, agora está se vendo num envolto de corrupção, desonestidade, desgovernos, aonde a pureza é a exceção, e tudo o que é ao contrário disso era a regra. E você vai ver que a igreja da Inglaterra, e você pode pesquisar historicamente, na sua grande maioria já estava inerte. Era uma igreja sem vigor, era uma igreja sem vida. Os sermões eram meros ensaios morais, em que nada podiam fazer no coração do homem, muito menos converter e salvar esse mesmo homem. Os pastores pregavam sermões mortos para um auditório vazio e sonolento, e quando acabavam de pregar, pasmem, esses mesmos pastores saíam e iam embebedar-se, iriam beber e se acabarem nas jogatinas. Em Londres, a cada 6 casas, uma era um prostíbulo. Os analistas da época diziam que se a Inglaterra continuasse nesse ritmo, dentro de poucos anos, o protestantismo, a igreja evangélica protestante, iria ser banida. A fé cristã protestante iria ser arrancada do país. Então ninguém acreditava mais, irmãos, que a igreja pudesse se levantar. Olha o cenário real, não fictício, real que eu estou trazendo. Ninguém acreditava que a igreja poderia se levantar, se recompor, se colocar de pé. Todos já estavam apontando, fazendo métricas para que dia e quando, que hora, que ano que o evangelho iria acabar de vez. Só que aí, no meio desse caos, Deus vai levantar alguns universitários, jovens, mas que com sede e dispostos a buscar um avivamento pela Inglaterra. Dentre eles estava John Wesley, George Whitefield, nomes conhecidos na história cristã. Só que eles começaram a se reunir constantemente para um objetivo: cultuar, cantar. Não, um objetivo central: buscar a Deus, se arrependerem dos seus pecados e se relacionarem com o Senhor, buscando um avivamento para a Inglaterra. A história diz que foi uma vigília de oração, perto das 3 horas da manhã, pastora Dayana, em 31 de dezembro de 1739, que nessa vigília de oração, os céus se abriram. Num lugar onde os céus não é que estavam fechados, mas o povo que estava com o coração fechado, perdido, esses jovens se colocaram à disposição, e um dia, a história diz que os céus se abrem, o Espírito do Senhor se manifesta naquela sala de oração, todos eles foram cheios do Espírito Santo, e saíram dali com tanta autoridade, intrepidez, para pregar o Evangelho e a palavra de Deus. Tem gente que, oh meu Deus, tem gente que acha que avivamento é você sair de carro novo. Tem gente que acha que avivamento é você ganhar casa nova. Ei, não. Avivamento é o Espírito Santo
Santo trazendo vida onde está morto. É o Espírito Santo levantando homens e mulheres para fazer a diferença. Eles saíram dali cheios. E a Bíblia me perdoa, a história diz que eles começaram a pregar. E as igrejas que eram vazias começaram a ficar lotadas. As igrejas não cabiam mais, começaram a ir para as praças. E eles começaram a se acotovelar nas praças, de tão cheio, de tão lotado, que começaram a ficar aquele lugar. E alguns historiadores ainda dizem que esse grande avivamento, essa onda de salvação e de arrependimento, foi o que livrou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa. Ei, sabe o que é maravilhoso nisso aqui? Os cassinos foram fechados. Aleluia. Os prostíbulos foram fechados. Os bares foram fechados. Pergunta para mim, por que, pastor? Porque não tinha mais clientes. Porque quem estava perdido foi encontrado. Quem estava caído foi levantado. O Espírito Santo moveu sobre aquele país. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Esse é o poder de um avivamento. Um país foi mexido por Deus. Eu poderia usar o exemplo do avivamento do país de Gales. Eu poderia usar o exemplo do avivamento da Rua Azul. Eu poderia usar o exemplo do avivamento da Romênia. E mostrar para você que um avivamento ele pode mudar uma nação. Então Deus, através da busca de pessoas famintas por Ele, gerou um avivamento capaz de transformar uma nação. Joga a hora para mim aqui, fazendo favor. O que Deus não pode... Se Deus, através da busca de pessoas, clamando por um avivamento, Deus mudou uma nação, o que Deus não pode fazer na sua família? O que Deus não pode fazer com os seus filhos? Irmãos, eu creio em algo, sabe o que? Deus vai derramar um avivamento nessa cidade. Oh, aleluia! Mas nós precisamos nos colocar na posição para isso. Eu posso declarar algo profético para você aqui. Eu declaro que como uma cidade que serve a Deus. Não, quem está crendo comigo nisso aqui? Uma onda de salvação varrerá a nossa cidade. Pastores serão renovados, igrejas serão avivadas, e uma geração faminta por Deus será levantada nessa terra. Deixa eu declarar algo: todo espírito de falência vai bater em retirada, a corrupção vai acabar, a prostituição vai acabar, porque tem uma igreja, tem um povo disposto a buscar. Aviva. Cadê você comigo? Avivamento, Senhor. Avivamento. Nós estamos numa conferência profética. Eu declaro que esse avivamento vai começar na tua casa. Sua família vai ser restaurada. Vão voltar para a casa do Senhor. Oh, sabe o que Deus me deu? Deus vai levantar famílias transformadas, que vai gerar uma igreja forte, que resultará numa cidade liberta. Eu vou falar de novo: Deus vai levantar famílias restauradas, vai resultar numa igreja forte, que vai resultar numa cidade liberta. Fala comigo, grita comigo: famílias transformadas, igreja forte e uma cidade liberta. Quem crê nisso aqui comigo? Aleluia! Deixa eu fazer uma dinâmica profética contigo. Quando eu falar famílias transformadas, você vai gritar: é a minha. Quando eu falar igreja forte, você vai gritar: sou eu. E quando eu falar cidade, Paracambi, ou a cidade que você mora. A gente tem membro aqui de Rodeio, de Mendes, de Nova Iguaçu, do Recreio, Seropédica e Japeri. Tem 6 cidades aqui dentro. Então você grita aí, talvez você está visitando, grita aí também. Está comigo ou não? Aprenderam sim ou não? Eu vou falar família transformada, você vai falar o quê? Isso aí, então vamos lá, mais forte, hein? Me ajuda, Moacir. Famílias transformadas
Igreja forte, cidade liberta. Só quem crê nessa palavra profética, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Aleluia! Uou! Sua família vai ser transformada. Nós seremos uma igreja forte. Quando eu digo nós, eu não estou falando da comunidade Rafah. Eu estou falando da igreja de Cristo nessa cidade, nesse estado e nesse país. E a nossa cidade será transformada. A palavra avivamento significa ato ou efeito de avivar-se, de trazer vida, de tornar-se vivo. Portanto, precisa-se de vida, de avivamento, aquilo que está enfraquecido, que está doente, que está morrendo ou morto. Então o avivamento, ele alcança os de fora e pega os de dentro. Você pode me ajudar a pregar falando para quem está do seu lado aí? Avivamento alcança os de fora e pega os de dentro. Mas uma coisa tem que ficar clara: avivamento não somos nós que produzimos, avivamento é Deus quem faz. Aprende isso. Avivamento não somos nós que produzimos, é Deus quem faz. Não há como uma igreja, não há como um pastor, não há como um grande líder produzir avivamento. Porque obviamente avivamento, o derramar de vida, o mover sobrenatural é uma obra de Deus e não do homem. Olha o que diz Abacuque capítulo 3, verso 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Na versão que acredito que esteja aqui na tela: Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, e em tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque está nos mostrando algo aqui. Quem aviva a obra é Deus. Agora, o que é muito claro, tanto biblicamente quanto historicamente, é que Deus derrama avivamento através da busca de alguém. Vou falar de novo. Deus, só para você gravar, Deus derrama avivamento através da busca de alguém. Por quê, pastor? Porque Abacuque clamou: aviva a tua obra, ó Deus. Clamou: aviva o país de Gales, ó Deus. William Seymour clamou: aviva os Estados Unidos, ó Deus. E nós vamos clamar: aviva o Brasil, ó Deus. Eu não sei se você entendeu. Quem aviva a obra, quem traz avivamento é Deus. Mas Deus gosta de usar a busca de alguém, o coração de alguém, a entrega de alguém. Deixa eu declarar uma palavra para você. Nós vamos sair daqui hoje com o coração voltados para algo, avivamento já nessa cidade. Então a gente vai ver que avivamento quem faz é o Senhor. Agora, existe uma pergunta sincera para nós, e a gente tem que fazer essa pergunta: qual, pastor? Nós queremos um avivamento? Vou te dar 10 segundos para refletir. Nós queremos um avivamento? Por quê? Porque, como eu disse lá no início, esse avivar de Deus não tem a ver com bênção material, tem a ver com devoção, tem a ver com consagração, tem a ver com arrependimento e tem a ver com santidade. E por que essa pergunta é legítima? Porque a maioria de nós clamamos mais pelas nossas causas do que pelas causas de Deus. Isso é natural. Erradamente da nossa humanidade. Nós clamamos mais pelas nossas causas do que pelas causas de Deus, e eu te explico. Nós somos totalmente inclinados a pedir o favor de Deus sobre nós, as causas que eu preciso, as situações que eu preciso que Ele me ajude a resolver. Agora deixa eu te falar uma coisa, isso é legítimo, isso não tem problema nenhum. Você está pedindo no Deus certo, está tudo certo, maravilha, você pede, eu também peço. É a Deus que nós temos que recorrer de fato. Porém, a gente precisa aprender uma coisa: o Evangelho não tem a ver só comigo.
O Evangelho tem a ver com todos. O Evangelho não está voltado só para mim. O Evangelho está voltado para todos. Por quê? Porque o Evangelho é Deus fazendo em mim, para através de mim fazer em alguém. Há 15 anos eu prego isso, é Deus me tocando para através de mim tocar alguém. Paulo vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê. Mas se nós não temos essa consciência, essa ideia clara, um avivamento que gera arrependimento, santidade e transformação, não entra ou não nos interessa muito. Um avivamento que gera arrependimento, santidade, transformação, não atrai a nossa atenção, não entra na nossa lista de oração, não entra no nosso bloco de nota, porque talvez, inconscientemente ou não, nós estamos voltados para nós mesmos, tão voltados, que a gente não percebe a visão macro do Evangelho, que é salvar muitos, se não a todos. Aonde essa salvação ela não pode parar em mim, ela tem que fluir através de mim. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que a gente reclama da violência, a gente reclama da corrupção do governo, a gente reclama do carnaval, a gente reclama disso, a gente reclama daquilo, mas ninguém dobra o joelho e fala: Senhor, aviva essa cidade. A gente tem inúmeras reclamações, mas a gente não está colocando o joelho para falar: Senhor, salva esse povo. Senhor, intervém na nossa cidade, salva as famílias, entra nos governos, transforma. Porque a gente, com essa ideia egocêntrica, a gente pode cair na síndrome de Pedro. Não do Pedro de Atos 2, cheio do Espírito Santo e pregando que é uma beleza, mas do Pedro de Marcos 8, que tenta impedir o ápice da obra redentora de Cristo. Eu te explico. Marcos 8:31 diz assim: então ele começou a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. E ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, clamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Repete isso comigo, só para você gravar. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Eu tenho uma palavra só sobre isso aqui, para outro dia. Mas eu acho interessante, porque Pedro, influenciado por Satanás, ele tenta impedir Jesus de ir para a cruz. Porque o contexto, e rapidamente, o contexto aqui é, Jesus está falando: olha, eu vou morrer, os chefes da lei vão me pegar, eu vou ser entregue, mas não se preocupe, eu vou ressuscitar, eu vou ser crucificado, eu vou ser humilhado. Aí quando Jesus está falando isso, Pedro pega na mão de Jesus, leva-o para o canto, e a Bíblia fala que ele repreende. Era Pedro falando assim: ó, nem pensar, ninguém bota a mão em tu, só por cima do meu cadáver. É assim que a gente fala, não é? Começa a se impedir Jesus. Aí Jesus leva Pedro, o texto fala isso, ele leva Pedro para os discípulos de novo, porque o recado que eu vou dar para Pedro, já vou dar para todo mundo, para ninguém ter que fazer a mesma coisa. Aí ele fala: afasta de mim, Satanás, você pensa só nas coisas dos homens, mas não pensa nas coisas de Deus. Entenda, o Evangelho de Cristo, ele é expansivo, ele é abrangente. O Evangelho de Cristo não está restrito a 12 tribos de Israel, a 12 discípulos, não está restrito a apenas... Não. O Evangelho de Cristo é abrangente, é para toda a terra, todos os povos, pois todo aquele que crer em Jesus e reconhece seu sacrifício é salvo e alcançado por Ele. Mas quando Jesus está falando que vai ser entregue, sofrer, morrer, ressuscitar, Ele está falando que a sua morte e a sua ressurreição seria o selo dessa abrangência do seu Evangelho, seria o ápice da sua obra redentora.
Ele falando, cara, o que eu comecei aqui, através do meu sacrifício, eu vou expandir por toda a terra. E quando ele fala da sua morte e ressurreição, ele não está falando que é abandonar os discípulos. Pelo contrário, ele estava dizendo, olha, isso aqui vai ser tão poderoso, vai ser tão expansivo, que vocês estão inclusos nisso. Porque vocês não só vão dar continuidade à obra do reino, como farão ainda obras maiores. Então Jesus estava mostrando a necessidade, mas Pedro, pela influência de Satanás, tenta impedir isso, não porque ele estava de certa forma com pena de Jesus, não porque ele estava falando, não, no meu Jesus ninguém toca a mão, não, mas porque ele não queria perder o Jesus dele. Como? Ele não estava preocupado se o sacrifício de Jesus era necessário para a salvação da humanidade, só que ele queria um Jesus só para ele. Ele queria um Jesusinho dele, só dele. Pastor, o que é assustador nisso? Eu estou falando de avivamento. É que Satanás continua influenciando e trabalhando dessa forma no nosso tempo. Como, pastor? Obviamente não querendo um Jesus só para ele, mas fazendo com que eu e você queiramos um Jesus só para nós. Porque Satanás, através da nossa natureza caída, ele já vai ressaltar o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, o nosso desejo de ter um evangelho centralizado em mim, um Jesus só meu, porque a mensagem que muitos gostam de ouvir é, você é o centro de Jesus. Você não é, eu também não sou. Deus é fiel à palavra dele, e a partir do momento que estamos submetidos à palavra, essa fidelidade também alcança a minha e a sua vida. Agora o mundo não gira em torno da gente, irmão. Porque se diante da expansividade, da abrangência, da grandeza do Evangelho, eu quiser um Jesus só para mim, eu, assim como Pedro, estou sendo influenciado por Satanás com o meu egoísmo aflorado, a ponto de, sem perceber, tentar impedir o propósito maior da cruz, só para ter o desejo de um Jesus só meu, realizado. E como que eu impeço? Obviamente não é fazendo com que Jesus não vá para a cruz, porque Jesus já foi, já morreu, já ressuscitou e está de braços abertos para salvar a minha e a sua vida. Mas eu sendo um retidor, aquele que retém aquilo que Deus está fazendo. Entenda, irmãos? O perigo de um egoísmo aflorado é que a gente pode estar assim como Pedro, na mesa com Jesus, aprendendo com Jesus, comendo com Jesus, mas sob a influência de Satanás. Porque sem perceber estamos zelando por algo que só alcança a gente. O evangelho que só alcança a mim, que não me deixa olhar para o lado, que não me deixa ver talvez quem está em necessidade, e me prende ao evangelho que só alcança a mim, que ressalta o meu egoísmo. E por isso deixa eu te falar uma coisa, Satanás não quer que você saia da igreja. Que isso, pastor? É claro que se você estiver lá fora, para ele é melhor ainda. Mas Satanás quer que você se perca aqui dentro. Por quê? Porque ele quer que eu e você fique parecido com a igreja de Sardes. E como é que era essa igreja? A igreja de Sardes é uma das 7 igrejas do Apocalipse. Qual era a característica dela? Tinha aparência de viva, mas estava morta. Tinha aparência de viva, jeito de viva, cores de viva, programações de viva, mas na verdade estava morta. Como eu falei quinta-feira, ela tinha sabor de vivo, mas estava morto. Pastor, o que é isso? É que quando você está num ambiente que parece que tem vida, o perigo é que você não pode não perceber que já perdeu ela. Entenda uma coisa, Deus quer que a gente olhe para um todo, e pedir por um avivamento é olhar para um todo. Em nome de Jesus, que toda influência satânica que aguça ou aflora o nosso egocentrismo, que nos impede de ver o todo, o bem maior, o propósito, o jeito de Deus trabalhar, o avivamento que Ele quer derramar, a cidade que Ele quer transformar, em nome de Jesus, que toda essa influência satânica caia por terra nessa noite.
em nome de Jesus, que a gente possa sair daqui com o coração queimando, irmãos, não por um Jesus só meu, mas por um Jesus nosso, que me curou para através de mim curar alguém, que me salvou para através de mim salvar alguém, que me restaurou para através de mim restaurar alguém. Por quê? Porque o reino é maior do que eu, a glória é maior do que eu, o mundo não está voltado só para mim, as coisas de Deus é maior do que eu. Por isso, irmãos, entenda uma coisa: o pão não é meu, o pão é nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O Pai não é meu, o Pai é nosso. Pai nosso que estás no céu. Que Deus possa, a partir dessa noite, levantar uma igreja faminta por Deus. Deixa eu liberar isso aqui. Nós temos as nossas causas, nós temos os nossos milagres, nós temos as nossas necessidades, aonde precisamos de intervenções divinas. Mas eu quero declarar, e recebe isso, que no nosso clamor a partir de hoje nascerá uma chama, uma sede por um avivamento. Deixa eu ser profético para você, que os cultos na praça sejam os maiores eventos dessa cidade. Oh, aleluia! Que as igrejas fiquem pequenas nessa cidade, que haja arrependimento genuíno através do clamor de um povo. Deus é poderoso para derramar avivamento. Quem está comigo aqui? Deus é poderoso para derramar avivamento. Talvez você pense: mas pastor, as coisas têm que melhorar para Deus mandar um avivamento. Estava aqui, eu não vi. É aí que você se engana. Porque os avivamentos, ele tem algo em comum. Pergunta o quê? Caos. Todos eles nasceram de um tempo desfavorável. Todos eles vieram de um contexto de declínio moral, corrupção, valores invertidos, injustiças, até que um povo se levantou para clamar. Talvez alguém pergunta por que esse avivamento não tem acontecido no Brasil, onde o número de evangélicos tem crescido, e a sua atenção, não vou demorar, o número de evangélicos tem crescido muito, só que não tem havido transformações de vidas na mesma proporção em que tem crescido os evangélicos. Nós temos uma boa margem de evangélicos, o que se dizem evangélicos no Brasil. Eu acho que a gente tem sal suficiente para salgar muita coisa nesse país. Mas o problema é que a mesma Bíblia que fala sobre o sal, fala que que nós somos sal, fala que quando o sal perde o sabor não serve para nada. Então, a gente tem e a gente não vê. E a gente ainda vai ver, no contexto governamental, pessoas que se dizem evangélicos, se dizem servir a Deus, mas estão atolados até o pescoço com corrupção, com esquemas, homens, líderes que se corrompem, que se vendem, não estão preocupados com o reino, não estão preocupados com as coisas de Deus, e só querem saber dos seus próprios interesses. Assim como Pedro, sob a influência de Satanás, não estão olhando para as coisas de Deus, mas apenas focando nas coisas dos homens. Mas eu tenho uma notícia para você: é em momentos de crise que Deus vai levantar os seus profetas. 4 vieram comigo. Em momentos de crise, Deus levanta os seus profetas. Quem, pastor? Homens e mulheres dispostos a fazer a vontade do Senhor e a se colocar na brecha por um avivamento. Quando o povo estava preso no Egito, Deus levantou Moisés. Quando o povo estava sendo corrompido pela influência opressora de Acabe e Jezabel, Deus levantou Elias. Quando o povo estava morto espiritualmente com o sacerdócio de Eli, Deus levantou Samuel. Quando a humanidade precisava de redenção, Deus enviou o seu único filho, Jesus Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos: o Brasil pode estar em crise, politicamente falido, a corrupção sendo a regra e não a exceção, a injustiça imperando, o evangelho sendo deturpado pelos que estão fazendo mau uso da palavra de Deus, mas são
são em momentos assim que Deus vai levantar aquelas, achei 3 lá, aquelas que estão dispostos a clamar: aviva essa nação, Senhor. Aleluia. E deixa eu te falar uma coisa: aviva essa nação não é mudar de governo, aviva essa nação é Deus liberar algo sobrenatural sobre nós. É muito além de uma margem humana a qual nós enxergamos. É Deus mudando a história desse país. Ei, não é de hoje que eu ouço que o Brasil é a terra do avivamento. Não é de hoje que eu ouço que Deus está para derramar um grandíssimo avivamento, e alguns dizem que é o último da história, porque depois desse avivamento Jesus volta. E não é de hoje que eu ouço que o Brasil é o... como é que é aquele negócio que faz assim? Oh, meu pai, o Brasil é esse negócio que eu estou querendo lembrar. Não é trampolim, não. O Brasil é o que vai alavancar tudo isso. Eu tenho ouvido falar que do Brasil sairão missionários, e existem enviado muitos. Sairão homens, mulheres cheios do Espírito Santo. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Sabe o que Deus está falando com a gente aqui? Até quando a gente vai ficar nesse evangelho de vem no domingo, senta na cadeira, canta um hino, dá uma oferta, vai embora para casa e nada que muda? É Deus falando: eu quero levantar vocês. Isso, chegou alguém comigo, eu quero levantar você. Mas aonde? Eu não sei pregar, mas você trabalha. No seu trabalho eu quero levantar você. Pastor, quer me levantar hoje na sua casa? Sua mãe ainda não foi salva? Através de você vai ser. Seu marido ainda não foi salvo? Através de você vai ser. Mas se se coloca à disposição, fala: Senhor, eis-me aqui, aviva. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos: Deus não precisa de tempo favorável, Deus precisa de corações quebrantados. Deus não está chamando gente perfeita, Deus está chamando gente disposta. Não, isso eu preciso que você repita para o seu lado. Eu sei que você odeia isso, mas eu preciso beber água. Catuca quem está do seu lado, com força. Vai, sacode ele aí. Pastor, eu nem conheço a pessoa assim, que é maravilhoso, meu Deus. Fala para ele: Deus não está chamando gente perfeita, Deus está chamando gente disposta. Opa! E achei mais gente. Talvez você está falando: eu não sou perfeito, eu não consigo, eu ainda tenho um monte de defeito. Eu também tenho. Perfeito é só o Senhor. Mas Deus está falando assim: ó, quem está disposto, quem está com o coração aberto, quem está desejoso de ser um canal do Senhor nessa terra. Então levanta a sua voz mais alto. Tá Jesus aí. Abaixou. Cantas. Irmãos, Deus não está olhando para a posição, Deus está olhando para o coração. Deus não está de olho nos Saús que estão no trono, Deus está olhando os Davis que estão no anonimato. Pastor, o que é isso? Deus está chamando eu e você para clamarmos por um avivamento por esse país. Mas para isso nós temos que olhar para dentro, e eu vou terminar, e nos arrependermos. Porque a base para o início de um avivamento, como eu disse, a maior resposta que um avivamento gera é arrependimento. Nós precisamos nos arrepender todos os dias, nossos pecados, dos nossos erros. O arrependimento é a base da mensagem do reino. Como nós lemos, João Batista, ele não pregou, ou não preparou o caminho de Jesus, pregando sobre prosperidade, e nada contra, o dia que Deus mandar eu prego aqui também. Ele preparou o caminho, eu quero só te mostrar a profundidade aqui, anunciando o arrependimento, porque o arrependimento é a porta de entrada para o reino de Deus, e consequentemente, para qualquer avivamento. Por isso que Jesus veio pregando a mesma mensagem de João: arrependei-vos. No início da igreja, Atos capítulo número 2, eles foram cheios do Espírito Santo, e Pedro começa a pregar, e Pedro traz uma palavra poderosa, falando que a profecia de Joel se cumpriu, e que maravilha. Só que no final, você vai ver que teve línguas, teve
manifestação do poder de Deus. Teve uma graça do Senhor sobre aquele lugar, línguas repartidas como de fogo, todos ouviam na sua própria língua, maravilha! Mas no final, a conclusão de Pedro é: arrependam-se. Olha o que diz Atos 2:37, quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependa-se, e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Irmão, a palavra foi tão poderosa, a palavra de Pedro naquele culto foi tão poderosa, que gerou uma pergunta naqueles homens: o que? O que eu devo fazer? O que eu devo fazer para viver tudo isso? E Pedro falou: arrependa-se. Talvez você entrou aqui e se pergunte: o que eu tenho que fazer para viver um avivamento? Um avivamento que alcance a minha casa, alcance a minha rua, alcance o meu bairro, alcance a minha cidade, alcance o meu estado, alcance o meu país. O que eu preciso fazer para viver um avivamento? E eu te respondo: arrependa-se. Comece com arrependimento, porque o avivamento começa quando o coração se quebranta, em reconhecimento da nossa dependência de Deus, do quanto o pecado nos faz mal. Porque o avivamento, irmãos, ele precisa disso. Deixa eu te falar uma coisa: arrependimento não é emoção, arrependimento não é culpa, arrependimento é mudança de mente, arrependimento é mudança de direção, arrependimento é tomar o caminho de volta, e se voltar inteiramente ao Senhor. Ei, irmãos, quando há arrependimento, o trono do seu coração muda de ocupante, porque o Senhor volta para o centro, o Senhor volta para a centralidade da sua vida. Mas nós precisamos nos arrepender. Parece algo simples, mas deixa eu te falar, esse tempo, Dani, meu amigo, Suelen, Deus abençoe vocês, esse tempo está tão difícil, que ao invés de se arrepender, as pessoas começaram a preferir arrumar álibis para os seus pecados. Ao invés de se arrepender, preferiram começar a caçar na Bíblia, a inventar contexto, a interpretar mal o texto, para arrumar álibis para os seus pecados. Mas deixa eu te falar uma coisa: o reino de Deus é baseado em arrependimento. A mensagem de João é: o machado está na raiz. O pastor, não vim ouvir isso. Claro que vem, irmão, você está aqui. Machado está na raiz. Quem não der fruto, que fruto? Esse aqui não era o fruto do Espírito ainda, fruto de arrependimento. Porque, irmãos, o que eu vejo de crente negociando com o pecado, hoje, apareceu para mim hoje, lembrei aqui agora, Everton, hoje apareceu uma menina, meu Deus, que povo maluco, ela estava no carnaval, Lucas, com uma fantasia, Robin, dourada, giazinha e tal, com vestido. Aí o cara perguntou: nossa, com todo respeito, você é uma das meninas mais bonitas aqui, que está mais bonita aqui no carnaval, mas de onde foi a inspiração dessa roupa assim? Acredite se quiser. Ela falou assim, estou tentando lembrar, ela falou assim: não, eu ia vir com um shortinho curto e uma blusinha, parecendo, eu não sei, eu sou mulher, uma blusinha assim. Só que aí eu lembrei, porque eu sou da igreja, aí eu falei: nossa, Deus não vai se agradar disso, né? Aí eu fui e botei um vestido, uma asinha e vim, porque eu danço, vou na folia, né? E não diz respeito a Deus e a igreja. Aí o cara está com o olho assustado assim, vendo o vídeo. Aí você pensa: isso aí é coisa da internet, isso aí é coisa que acontece do nosso lado, todo dia. Não, eu fiz, mas em Deus é amor. Irmão, a gente está negociando com o pecado, mas em nome de Jesus, que Deus levante pessoas
com o coração contrito e disposto a arrepender-se quantas vezes forem necessárias. Não é negociar com o pecado. O evangelho é renúncia. Irmãos, aprende isso aqui. Vai jogar na tela. O maior milagre de um avivamento não é alguém falar em línguas, é alguém abandonar o pecado. O maior milagre de um avivamento não é alguém correr na igreja, é alguém abandonar a vida promíscua. Vai entrar outra. O maior sinal de um avivamento não é o barulho no culto, é a transformação fora dele. Aleluia, tem pouca gente comigo. Não é o barulho do culto, é a transformação. Pastor, e o barulho aqui maravilhoso. Eu sou pentecostal, nós somos uma igreja pentecostal. Eu falo em língua, eu gosto do negócio, eu pulo, se eu pudesse eu pulava aí na cadeira. É maravilhoso, eu amo tudo isso. Mas o que eu estou te falando é algo, que o que precisa ficar claro, que o que revela o Espírito Santo e o quanto ele está trabalhando em você, não é o quanto você está pulando aqui dentro, é o quanto você está dando resposta lá fora. Porque aqui dentro nós temos que pular, celebrar, dar glória, falar em línguas, aleluia, mas tem que ser o reflexo do que estamos vivendo lá fora. Eu falei isso aqui quinta-feira, irmão. Porque olha, se aqui eu estou pulando, eu estou gritando, eu estou dando glória a Deus, eu amo isso, não para de fazer isso não. Eu estou sapateando, mas lá fora eu sou mau marido, péssima esposa, um funcionário horrível, um patrão cruel, eu não honro a Deus, eu estou cheio de esquema. Aí a pergunta é, você está doido, não está adiantando de nada. Mas é isso que Deus está falando com a gente aqui. Quer avivamento? Quem quer avivamento, diga amém. Comece com arrependimento, em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? É a minha última para acabar. O avivamento não é Deus entretendo a igreja, é Deus confrontando o pecado. Oh, meu Deus! Avivamento não é entretenimento, é Deus confrontando o pecado. Arrependam-se, abandone, deixe para trás, porque eu tenho nova vida para você. O diabo está destruindo, irmãos. Quem ficou sabendo do caso do marido que pegou a esposa em traição, e ele ficou tão chateado que ele foi, tinha 2 filhos, acho que um de 8, um de 12, ele matou as 2 crianças e se matou. Quem ficou sabendo disso? Você pensa que é um caso isolado, irmão? Isso acontece toda hora. Um pecado, uma brecha, Satanás entrou, houve infidelidade, da infidelidade teve morte, teve destruição completa. A palavra para o seu coração hoje é: arrependa-se. Pastor, mas ficou meio ruim de ouvir, irmãos. Acredite em mim, essa ruim de ouvir que muda você. Acredita. Por isso que aqui tem muita palavra ruim de ouvir. Mas vocês gostam de mim, então passa batido. E quem não gosta, amém também, eu amo você também. Mas essa que desce arranhando é que transforma você. Arrependa-se. Deus quer derramar um fogo sobre nós, mas fogo que não queima pecado não é fogo de avivamento. Se não há transformação, não é avivamento. Pode ser emoção, pode ser qualquer coisa, mas não é avivamento. Só que eu creio e eu oro, irmãos, por isso, que Deus derrame um avivamento sobre a nossa cidade, que Deus derrame um avivamento sobre a nossa família. Sabe qual que é o meu clamor aqui hoje? Pergunta qual? Que esse avivamento comece aqui hoje, que esse avivamento comece aqui agora, que esse avivamento venha sobre nós aqui agora. Mas deixa eu te falar uma coisa, abre o seu coração e se arrependa hoje. Eu quero que você se coloque de pé, porque eu quero orar por você. Abra o seu coração. Irmãos, poderia acabar lá em cima. Eu vou orar, a gente vai já cantar, vai ser uma maravilha. Mas eu quero fazer com que você olhe para dentro agora. Porque tem pecados que você tem carregado, que ninguém sabe, teu marido, tua esposa, teu filho, seus amigos. Mas o Espírito Santo sabe.
E o Espírito Santo não quer te acusar, ele quer te libertar. Ele quer te curar, ele quer te restaurar. Existe uma oração que eu ouvi num testemunho. Você vai olhar para dentro, obviamente. Você se conhece. Espírito Santo, gera arrependimento no meu coração. Espírito Santo, gera arrependimento no meu coração. Porque tem coisas que você pede perdão, mas amanhã faz de novo. Você pede perdão, mas amanhã tem um negócio que te prende de novo. Mas em nome de Jesus, começa a orar assim: Espírito Santo, fecha seus olhos. Espírito Santo, gera arrependimento, Senhor. Gera arrependimento no meu coração. Gera arrependimento na minha alma, Senhor. Eu quero te servir em integridade. Em nome de Jesus, nós vamos adorar. Eu quero dar esse tempo para você. Mas eu não quero que você cante agora. Eu não quero que você olhe para o lado. Eu quero que você olhe para dentro de você agora. Avivamento começa com arrependimento. Que esse fogo de Deus comece aqui hoje a ser aceso. Mas tem que ter arrependimento. Em nome de Jesus. A minha oração é a mesma oração de Abacuque. Senhor, faz outra vez. Faz outra vez, gera um avivamento. Aviva a tua obra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca olha para dentro, olha para dentro, olha para dentro. Tudo escrito em Joel. Aviva, gera arrependimento, Senhor. Aviva, vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Gera arrependimento em nós, Senhor. Vem fazer o que nenhum sim, homem meu fez. Deus. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir. Gera arrependimento em nós. Gera arrependimento em nós. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, avivamento, Senhor. Deus, genuíno, Deus. Levanta uma igreja comprometida com a tua palavra. Aviva-nos, Senhor. Ora pra cantar a baixana, mandou levar baixou. Aviva-nos, Senhor. E seja hoje, e seja agora. Sim. Vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, e seja agora. Vem derrama. Peça isso. Peça isso. E seja hoje, e seja agora. Vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora. Vem derrama o teu Espírito. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo, nós nos arrependemos, Senhor. Nós nos arrependemos, Deus, dos nossos pecados, daquilo que vem, Senhor, nos tirar da tua presença, daquilo, Senhor, que vem nos tentar fazer desistir, pecados que rodeiam a nossa mente, nossos desejos. Senhor, Espírito Santo, gera arrependimento em nosso coração nessa noite. Pai, nós queremos um avivamento. Nós vamos clamar por um avivamento. Deus, nós veremos famílias avivadas. Nós veremos, Senhor, filhos avivados. Nós veremos igrejas avivadas. Mas nós clamamos, Senhor, aviva a nossa cidade, aviva o nosso estado, aviva o nosso país. E nós começamos nos arrependendo. Perdoa o pecado da nossa nação, Senhor. Perdoa o pecado do nosso país, Deus. Perdoa, Senhor, a corrupção que assolou igrejas, governos e vidas. Perdoa, Senhor, a inversão de valores. Perdoa, Senhor, o descompromisso com a palavra. Perdoa, Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados e aviva-nos. Perdoa os nossos pecados e aviva-nos. Nós nos arrependemos.
Nós nos arrependemos nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A terra clama. Eu quero orar por você, nós vamos entrar na ceia. Mas você que quer aceitar Jesus, você que quer voltar para Jesus, você que está com o coração entregue, dizendo: eu me arrependo, Senhor, eu quero tomar uma decisão hoje, eu quero tomar essa decisão hoje, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, irmãos. Pastor, eu tenho que ir aí, vai ser a melhor caminhada da tua vida. Vai passar 20 anos, você vai lembrar de hoje, o dia que você entregou a vida a Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós vamos cantar e eu quero dar esse pouco tempo, mas muito precioso, para você vir aqui. Você quer aceitar a Cristo, você quer voltar para Jesus. Ah, Senhor, eu me arrependo, eu desviei, mas eu quero voltar para casa, eu quero voltar para os teus braços, eu quero ser avivado, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, em nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor, e Deus vai fazer na sua vida, mas toma essa posição hoje. Sim, meu Deus. Cadê a primeira alma para Jesus? Corre aqui. Deus quer salvar você. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui. O que dizer? O que dizer? A noite é essa, a noite é essa. Fazer quando Que as cadeias que te prendem sejam quebradas agora. É decisão, não é sentimento, é decisão. mais que ser bem-vindo, Corre aqui. nós Faz de novo. te Essa. O que dizer? O que fazer? Eu. Dá tempo. Faz de novo. Faz de novo. Seu povo. Bate mais uma vez. De novo. Faz. De novo. Faz de novo, Senhor. No nosso meio, Deus. Nesse tempo, Senhor, aviva a tua obra. Mais uma vez. De novo. Oh! Faz de novo. Teu povo ama-te mais uma vez. Ainda dá tempo para você. Mas nesse mesmo ambiente de arrependimento, nós queremos cear nessa noite. É um ambiente muito propício, porque os que sentam na mesa do Cordeiro são os que foram alcançados pela sua graça, e mediante essa graça se arrependeram dos seus pecados, reconheceram a necessidade do Salvador, do Cristo ressurreto. Então eu quero que você pegue seu cálice, abre aqui para mim, por favor. Prepare o seu coração. Obrigado, gente. Obrigado. Quero ler um texto que está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, que diz: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim.
Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Eu sempre falo isso. A ceia é a festa da graça de Deus. Porque se você me perguntar, pastor, quem merece cear? Eu te falo, ninguém. Porque não tem a ver com o que fazemos, mas Cristo fez. Por isso a Ele a honra, a Ele a graça vem dEle. Outrora, irmãos, eu não conheço seu passado, mas eu posso afirmar que outrora, nessa mesma data de carnaval, muitos dos que estão aqui estavam lá fora, bêbados, drogados, humilhados, achando que estava ganhando a vida, mas estava perdendo. Lá fora, perdidos. Mas aí vem a graça de Deus, a mão grande e poderosa dele, foi lá no lamaçal do arrancou você com raiz e tudo, lavou você com o sangue dele, limpou você, você está entendendo? Transformou você, libertou você, tirou das trevas e trouxe para a maravilhosa luz do reino de amor dele. Aí outrora você estava lá fora, aí agora, no mesmo carnaval, na mesma data, em que muitos ainda estão lá, mas em nome de Jesus virão para cá, você está aqui sentado na mesa do Cordeiro, dizendo para ele, nada além do sangue de Jesus. Oh, aleluia! Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que isso aqui é um privilégio. Privilégio, sentar à mesa do Rei. Eu quero orar por esses elementos. Nós estamos num ambiente de arrependimento, mas enquanto eu oro, quero que você ore daí. A Bíblia fala, examine-se cada um a si mesmo. Eu sempre falo isso. Examinar não é deixa eu ver se eu pequei ontem, não, irmão. É ver se a sua vida está condizente à mesa, ao sentar à mesa. Porque errar você erra, eu erro e vamos errar. Mas a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados e nos livrar de toda a injustiça. Ele justificou você na cruz. Feche seus olhos. Pai, obrigado por esse tempo. Eu quero orar, Senhor, por esse simples suco, esse simples pão, mas que representa o Teu corpo e o Teu sangue, a qual, Senhor, nós estamos fazendo como um memorial. Fazer isso em memória de mim, até que o Senhor venha. Pai, nesse ato de ceiar, nós estamos dizendo que o Senhor veio, morreu, ressuscitou, em breve voltará para buscar a sua igreja. Senhor, essa ceia é a ceia de arrependimento e de um clamor novo que nasceu no nosso coração, avivamento, que isso possa tirar o nosso sono, queimar o nosso coração, que nós possamos ver frutos de arrependimento, de transformação do Teu Espírito e de avivamento que o Senhor vai derramar, não só nessa cidade, não só nesse estado, mas nesse país como um todo, e eu creio. Assim eu oro e consagro esses elementos, e que possamos ingerir como remédio em nome de Jesus. Amém e amém. Vos recebi do Senhor o que também vos entreguei. Na noite em que o Senhor foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Comamos todos.
Santo Deus, você é livre para adorar o Senhor. Oh, Senhor. Depois da ceia, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Bebamos todos. Só você que é grato, se manifesta aí. Só você que é grato. Oh, aleluia! Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus! Nada além. Levanta suas mãos lá em cima e declare: eu sou livre. Esse carnaval pro inferno ouvir. Grita: eu sou livre. Eu sou livre. Nada além. Nada além. Tá fraco ainda. Tá fraco ainda. Com as mãos mais altas. Grita agora, eu sou livre. Grita. Meu Deus! Outrora você estava perdido, mas agora você pode cantar: eu sou livre. Eu sou livre em Jesus Cristo. Oh, que maravilha! Nada além do sangue de Jesus. Para finalizar com toda a sua força mais uma vez. Eu sou livre. Só os arrependidos são livres. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Deus falou contigo? Aproveita que a sua mão estava levantada, deixa ela lá em cima. Altão, 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 e vai acabar agora. Repete comigo. Toda honra, toda glória, todo poder, toda majestade, toda riqueza e toda fama pertence a ti, Jesus. Celebra mais forte que você puder, meu irmão. Aleluia.